Oi, boa tarde. Meu nome é Clarice. Eu tô começando hoje vídeos que eu não sei onde vão dar, né? Vídeos sobre coisas que são caras ao meu coração e não são coisas, na verdade. Crianças são assim, acho que a coisa mais linda para mim que existe na face da Terra é criança. E eu trabalho com elas desde que eu era uma. E eu sou apaixonada e o grande prazer da minha vida é ser mãe, é ser tia. Sou mãe biológica, sou tia biológica, mas tenho inúmeros filhos do coração, sobrinhos do coração. E eu tenho observado as crianças nas igrejas por muitos e muitos e muitos anos. E durante os anos em que eu estive à frente de ministério infantil, não importa se você chama de ministério, de departamento, eu tinha muita sede de ir mais fundo, sede de fazer diferença na vida das crianças. E eu acredito que de certa maneira eu fiz. De certa maneira não, eu fiz. E não pela minha capacidade, não porque eu sou demais, mas porque eu perguntei e Deus me respondeu. Porque eu fui sensível ao ouvir e eu me sinto na responsabilidade de te ajudar, de ajudar as pessoas que também têm essa mesma sede, essa mesma paixão, essa mesma vontade que eu tinha. E então eu tô aqui, eu sou neta de pastores, filha de pastores, a minha família é presbiteriana e metodista, eu fui criada na igreja metodista, mas a minha juventude e o início da minha maturidade, eu passei numa igreja neopentecostal, numa igreja independente, onde eu fui a líder do Ministério Infantil por 22 anos. Aprendi muito, experimentei muito, vi coisas muito lindas acontecerem. Tive o privilégio de ser usada nessas coisas. E eu creio nos dons do Espírito, eu creio que o Espírito Santo é o que nos capacita, é o que nos diferencia. Então é importante você saber tudo isso enquanto você estiver ouvindo, para você saber de onde é que eu estou falando, quem é que está falando. Então você vai me ouvir falar muitas vezes, Deus falou comigo, eu ouvi Deus falando isso, eu senti aquilo e Deus me usou para falar isso. Eu vou falar isso muitas vezes porque isso é uma coisa que é realidade na minha vida. E eu tenho pensado há muito tempo sobre fazer esses vídeos, sobre compartilhar o que eu aprendi. Eu acho que toda experiência boa deve ser compartilhada. Então, eu estava pensando se eu faria, se eu não faria. E aí eu tive um encontro com... Um encontro não. Eu conversei, vamos dizer assim, com duas meninas da mesma idade. Uma cresceu no Ministério Infantil, que eu era líder, e depois ela veio trabalhar comigo. E a outra é muito próxima, mas de outra igreja, uma igreja mais tradicional, que investe muito em ensino. E essa que não andou comigo, ela me impactou muito porque ela falou assim: eu aprendi todas as histórias da Bíblia, mas elas nunca foram relevantes na minha vida, elas nunca fizeram sentido. Só agora que a gente está estudando é que elas estão começando a se relacionar de verdade com a minha vida, ter um impacto em mim. E a outra, a que cresceu no ministério junto comigo, ela me mandou uma mensagem, a gente não se vê há 3 anos, e ela me mandou uma mensagem linda, agradecendo pelo meu investimento na vida dela, agradecendo porque eu estava lá quando ela aceitou Jesus, quando eu estava lá quando ela foi batizada a primeira vez, quando ela foi batizada a segunda vez. Eu estava lá quando Deus tocou no coração dela com relação a missões. E aquilo ali para mim foi uma resposta de Deus, no sentido de que Ele me mostrou o quanto um ministério infantil focado nele e na criança pode ser relevante. E essas duas conversas, essas duas mensagens, elas me fizeram querer, de verdade, estar aqui e compartilhar essas coisas.
Então, eu tenho pensado muito, orado muito, buscado muito de Deus, o que eu preciso falar, o que é relevante. Porque se você quiser um currículo, eu não tenho nada de muito novo para te dar. Se você quiser ideias de material, qualquer pessoa pode te dar. Mas eu vou querer falar sobre ministério no sentido de você como ministro, das crianças, do papel da igreja, do papel da família, né? Como nós podemos, nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo tenebroso, nesses dias tenebrosos que nós vivemos, como é que igreja, ministério infantil, pais, escolas podem se juntar para proteger as crianças. Quando a gente fala em proteção à criança, a gente pensa na criança que está numa situação de vulnerabilidade, numa zona economicamente vulnerável. Mas eu quero te falar o seguinte: todas as nossas crianças hoje precisam de proteção. Todas elas precisam. O seu filho, a sua filha precisa de proteção. As crianças que estão dentro da sua igreja precisam de proteção, proteção na mente, proteção no coração, né? Porque elas são bombardeadas por esse tempo que nós vivemos. E você, como ministro, como ministra, você pode ter um papel fundamental na vida de uma criança. Então, eu quero, através de vídeos curtos, poder te ensinar. Eu quero te ensinar aquilo que Deus me ensinou e te levar a pensar o que Deus tem me levado a pensar, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa construir um ministério infantil que seja focado na criança. Eu quero deixar isso para você pensar. O ministério infantil, se você hoje trabalha num ministério infantil, não importa o tamanho da sua igreja, a minha pergunta é: como nasceu esse ministério? Como nasceu esse departamento? Ele é na escola dominical? Ou seja, é uma parte integrante de uma igreja que entende a importância do ensino? É uma igreja que está trazendo de volta ou continuando a tradição que nasceu lá na Europa, onde as crianças não podiam ir à escola durante a semana e a igreja viu isso como uma oportunidade e criou a escola bíblica dominical, onde as crianças podiam aprender a ler estudando a Bíblia? Ou a sua igreja é uma igreja mais nova, mais independente e decidiu sair do quadrado, sair da caixinha e aboliu completamente esse sistema escolar e usa mais processos lúdicos, usa brinquedos, usa brincadeira, né? Ou outra coisa que eu quero te perguntar: por que a sua igreja tem um ministério infantil? Esse ministério foi criado pensando no potencial espiritual das crianças, que elas precisam ser ensinadas, que elas precisam ser cuidadas, que nós precisamos investir nelas porque os tempos que estão vindo são maus? Ou o seu ministério nasceu porque as crianças estavam atrapalhando o culto? Ou o seu ministério nasceu para que a igreja possa mostrar que é uma igreja moderna? O seu ministério infantil, onde quer que você esteja trabalhando com crianças, o foco disso tem que ser a criança e o relacionamento dele com Deus. Então, eu quero deixar isso para você pensar. O seu ministério hoje, ele nasceu focado na criança, no potencial espiritual dela, na necessidade espiritual dela, porque a escola nasce da necessidade emocional, de uma necessidade de aprendizado, não é? Uma necessidade pedagógica. A igreja, ela precisa nascer de uma necessidade espiritual, de fome e sede de justiça, porque assim como nós, as crianças têm fome e sede de justiça. As crianças anseiam por Deus, por Jesus, elas anseiam, e nessa ansiedade que elas têm por Cristo, nós podemos ter um papel fundamental. Nós podemos ser o canal do amor de Deus na vida dessas crianças, nós podemos influenciar positivamente a vida delas, nós podemos influenciar positivamente a família delas.
E isso é muito gostoso, isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Então, eu vou fazer outros vídeos falando de você como pessoa, de você como ministro, quais são as qualidades de um ministro da palavra para as crianças, né? O que realmente é importante, quais são as nossas prioridades, o que nós temos que fazer. E você vai se surpreender, porque muitas das coisas que eu vou falar não são nada do que você está pensando. Então, muito obrigada por me assistir, me deixar me apresentar. Pensa nessa pergunta que eu te fiz e a gente volta a conversar, tá bom? Pode me procurar no Facebook, pode responder aqui pelo YouTube mesmo. Vamos estabelecer uma conversa, vamos criar um canal de conversa maduro sobre ministério infantil, um que não está preocupado com a cor da parede. Não tem nada errado, tá? Mas um ministério infantil que não está preocupado em como ele vai parecer, qual vai ser o currículo, mas um ministério preocupado onde é que ele quer chegar espiritualmente. Esse é o nosso grande desafio para o tempo de hoje. Fique com Deus, a gente se fala depois.